Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é o livro do Desassossego, de Bernardo Soares, o heterônimo de Fernando Pessoa. Vamos abrir a arca de Fernando Pessoa hoje, neste episódio, e falar deste semi-heterônimo, muito próximo a ele, e o livro do Desassossego, que tem milhares de páginas, mas para além disso, essa arca aí, né, que está na Biblioteca Nacional e tem tanto mistério, tanta coisa ainda para ser desvelada dela. É isso aí, depois a gente explica por que ele é um semi-heterônimo, né? Boa leitura. Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Assinado por seu heterônimo Bernardo Soares. Prefácio. Há em Lisboa um pequeno número de restaurantes ou casas de pasto, em que sobre uma loja com feitio de taberna decente, se ergue uma sobreloja com uma feição pesada e caseira de restaurante de vila sem comboios. Nessas sobrelojas, salvo ao domingo pouco frequentadas, é frequente encontrarem-se tipos curiosos, caras sem interesse, uma série de apartes na vida. O desejo de sossego e a convivência de preços levaram-me, num período da minha vida, a ser frequente numa sobreloja dessas. Sucedia que, quando calhava jantar pelas 7 horas, quase sempre encontrava um indivíduo cujo aspecto, não me interessando a princípio, pouco a pouco passou a interessar-me. Era um homem que aparentava 30 anos, magro, mais alto que baixo, curvado exageradamente quando sentado, mas menos quando de pé, vestido com um certo desleixo não inteiramente desleixado. Na face pálida e sem interesse de feições, um ar de sofrimento não acrescentava interesse, e era difícil definir que espécie de sofrimento esse ar indicava. Parecia indicar vários, privações, angústias, e aquele sofrimento que nasce da indiferença que provém de ter sofrido muito. Jantava sempre pouco, e acabava fumando tabaco de onça. Reparava extraordinariamente para as pessoas que estavam, não suspeitosamente, mas com interesse especial. Mas não as observava como que perscrutando-as, mas como que interessando-se por elas sem querer fixar-lhes as feições ou detalhar-lhes as manifestações de feitio. Foi esse traço, curioso, que primeiro me deu interesse por ele. Passei a vê-lo melhor. Verifiquei que um certo ar de inteligência animava de certo modo incerto as suas feições. Mas o abatimento, a estagnação da angústia fria, cobria tão regularmente o seu aspecto que era difícil descortinar outro traço além desse. Soube incidentalmente por um criado do restaurante que era empregado de comércio numa casa ali perto. Um dia, houve um acontecimento na rua por baixo das janelas, uma cena de pugilato entre 2 indivíduos. Os que estavam na sobreloja correram às janelas e eu também. E também o indivíduo de quem falo. Troquei com ele uma frase casual e ele respondeu no mesmo tom. A sua voz era baixa e trêmula, como a das criaturas que não esperam nada, porque é perfeitamente inútil esperar. Mas era porventura absurdo dar esse relevo ao meu colega vespertino de restaurante. Não sei porquê, passamos a cumprimentar-nos desde esse dia. Um dia qualquer, que nos aproximara talvez a circunstância absurda de coincidir, virmos ambos jantar às 9h30. Entramos numa conversa casual. A certa altura, ele perguntou-me se eu escrevia. Respondi que sim. Falei-lhe da revista Orfeu, que havia pouco aparecera. Ele elogiou-a bastante, e eu então pasmei deveras. Permiti-me observar-lhe que estranhava porque a arte dos que escrevem em Orfeu só ser para poucos. Ele disse-me que talvez fosse dos poucos. De resto, acrescentou, essa arte não lhe trouxera propriamente novidade, e timidamente observou que, não tendo para onde ir, nem que fazer, nem amigos que visitasse, nem interesse em ler livros, só ia gastar as suas noites no seu quarto alugado, escrevendo também. Ele mobiliara, é impossível que não fosse à custa de algumas coisas essenciais, com um certo e aproximado luxo, os seus 2 quartos. Cuidara especialmente das cadeiras, de braços, fundas, moles,
dos reposteiros e dos tapetes. Dizia ele que assim se criara um interior para manter a dignidade do tédio. No quarto à moderna, o tédio torna-se desconforto, mágoa física. Nada o obrigara nunca a fazer nada. Em criança, passara isoladamente. Aconteceu que nunca passou por nenhum agrupamento, nunca frequentara um curso, não pertencera nunca a uma multidão, dera-se com ele o curioso fenômeno que com tantos, quem sabe, vendo bem, se com todos, se dá. As circunstâncias ocasionais de sua vida se terem talhado à imagem e semelhança da direção dos seus instintos, de inércia a todos e de afastamento. Nunca teve de se defrontar com as exigências do Estado ou da sociedade. Às próprias exigências dos seus instintos ele se furtou. Nada o aproximou nunca, nem de amigos, nem de amantes. Fui o único que, de alguma maneira, estive na intimidade dele. Mas, apesar de ter vivido sempre com uma falsa personalidade sua e de suspeitar que nunca ele me teve realmente por amigo, percebi sempre que ele, alguém havia de chamar a si para lhe deixar o livro que deixou. Agrada-me pensar que, ainda que ao princípio isso me doesse, quando o notei, por fim, vendo tudo através do único critério digno de um psicólogo, fiquei do mesmo modo amigo dele e dedicado ao fim para que ele me aproximou de si. A publicação deste seu livro. Até nisto é curioso descobri-lo, as circunstâncias, pondo até ele quem, do meu caráter, lhe pudesse servir, lhe foram favoráveis. Nestas impressões sem nexo, nem desejo de nexo, narro indiferentemente a minha autobiografia sem factos, a minha história sem vida. São as minhas confissões, e se nelas nada digo, é que nada tenho que dizer. Fernando Pessoa. Primeira parte. Diário de Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. 1. Nasci num tempo em que a maioria dos jovens tinham perdido a crença em Deus, pela mesma razão que os seus maiores a tinham tido, sem saber por quê. E então, porque o espírito humano tende naturalmente para criticar porque sente, e não porque pensa, a maioria desses jovens escolheu a humanidade para sucedâneo de Deus. Pertenço, porém, àquela espécie de homens que estão sempre na margem daquilo a que pertencem, nem veem só a multidão de que são, senão também os grandes espaços que há ao lado. Por isso, nem abandonei Deus tão amplamente como eles, nem aceitei nunca a humanidade. Considerei que Deus, sendo improvável, poderia ser, podendo, pois, devendo ser adorado. Mas que a humanidade, sendo uma mera ideia biológica, e não significando mais que a espécie animal humana, não era mais digna de adoração do que qualquer outra espécie animal. Este culto da humanidade, com os seus ritos de liberdade e igualdade, pareceu-me sempre uma revivescência dos cultos antigos, em que animais eram como deuses, ou os deuses tinham cabeças de animais. Assim, não sabendo crer em Deus e não podendo crer numa soma de animais, fiquei como outros da orla das gentes, naquela distância de tudo a que comumente se chama a decadência. A decadência é a perda total da inconsciência, porque a inconsciência é o fundamento da vida. O coração, se pudesse pensar, pararia. A quem, como eu, assim, vivendo não sabe ter vida, que resta senão, como aos meus poucos pares, a renúncia por modo e a contemplação por destino? Não sabendo o que é a vida religiosa, nem podendo sabê-lo, porque se não tem fé com a razão? Não podendo ter fé na abstração do homem, nem sabendo mesmo o que fazer dela perante nós, ficava-nos, como motivo de ter alma, a contemplação estética da vida. E assim, alheios à solenidade de todos os mundos, indiferentes ao divino e desprezadores do humano, entregamo-nos futilmente à sensação sem propósito, cultivada num epicurismo subtilizado, como convém aos nossos nervos cerebrais. Retendo da ciência somente aquele seu preceito central de que tudo é sujeito às leis fatais, contra as quais, se não reage independentemente, porque reagir é elas terem feito que reagíssemos, e verificando como esse preceito se ajusta ao outro, mais antigo, da divina fatalidade das coisas, abdicamos do esforço, como os débeis do entretimento dos atletas, e curvamo-nos sobre o livro das sensações com um grande escrúpulo de erudição sentida, não tomando nada a sério, nem considerando que nos fosse dada, por certa, outra realidade que não as nossas sensações,
Nelas nos abrigamos, e a elas exploramos como a grandes países desconhecidos. E se nos empregamos assiduamente não só na contemplação estética, mas também na expressão dos seus modos e resultados, é que a prosa ou o verso que escrevemos, destituídos da vontade de querer convencer o alheio entendimento ou mover a alheia vontade, é apenas como falar alto de quem lê, feito para dar plena objetividade ao prazer subjetivo da leitura. Sabemos bem que toda obra tem que ser imperfeita e que a menos segura das nossas contemplações estéticas será a daquilo que escrevemos. Mas imperfeito é tudo. Nem há poente tão belo que o não pudesse ser mais, ou brisa leve que nos dê sono que não pudesse dar-nos um sono mais calmo ainda. E assim, contempladores iguais das montanhas e das estátuas, gozando os dias como os livros, sonhando tudo, sobre tudo, para o converter na nossa íntima substância, faremos também descrições e análises que, uma vez feitas, passarão a ser coisas alheias que podemos gozar como se viessem na tarde. Não é este o conceito dos pessimistas, como aquele de Vigne, para que a vida é uma cadeia onde ele tecia palha para se distrair. Ser pessimista é tomar qualquer coisa como trágico, e essa atitude é um exagero e um incômodo. Não temos, é certo, um conceito de valia que apliquemos à obra que produzimos. Produzimo-la, é certo, para nos distrair, porém, não como o preso que tece a palha para se distrair do destino, senão da menina que borda almofadas para se distrair, sem mais nada. Considero a vida uma estalagem onde tenho que me demorar até que chegue à diligência do abismo. Não sei onde ela me levará, porque não sei nada. Poderia considerar esta estalagem uma prisão, porque estou compelido a aguardar nela. Poderia considerá-la um lugar de sociáveis, porque aqui me encontro com outros. Não sou, porém, nem impaciente, nem comum. Deixo ao que são os que se fecham no quarto, deitados moles na cama onde esperam sem sono. Deixo ao que fazem os que conversam nas salas de onde as músicas e as vozes chegam cômodas até mim. Sento-me à porta e embebo meus olhos e ouvidos nas cores e nos sons da paisagem e canto lento, para mim só, vagos cantos que componho enquanto espero. Para todos nós descerá a noite e chegará a diligência. Gozo a brisa que me dão e a alma que me deram para gozá-la, e não interrogo mais nem procuro. Se o que deixar escrito no livro dos viajantes puder, relido um dia por outros, entretê-los também na passagem, será bem. Se não o lerem, nem se entretiverem, será bem também. 2. Tenho que escolher o que detesto, ou o sonho, que a minha inteligência odeia, ou a ação que a minha sensibilidade repugna, ou a ação para que não nasci, ou o sonho para que ninguém nasceu. Resulta que, como detesto ambos, não escolho nenhum. Mas, como hei de, em certa ocasião, ou sonhar ou agir, misturo uma coisa com outra. 3. Amo, pelas tardes demoradas de verão, o sossego da cidade baixa, e sobretudo aquele sossego que o contraste acentua na parte que o dia mergulha em mais bulício. A rua do Arsenal, a rua da Alfândega, o prolongamento das ruas tristes que se alastram para leste, desde que a alfândega cessa, toda a linha separada dos cais quedos. Tudo isso me conforta de tristeza se me inspiro por essas tardes na solidão do seu conjunto. Gozo de sentir-me coevo de Cesário Verde, e tenho em mim, não outros versos como os dele, mas a substância igual à dos versos que foram dele. Por ali arrasto, até haver noite, uma sensação de vida parecida com uma dessas ruas. De dia elas são cheias de um bulício que não quer dizer nada. De noite são cheias de uma falta de bulício que não quer dizer nada. Eu de dia sou nulo, e de noite sou eu. Não há diferença entre mim e as ruas para o lado da alfândega, salvo elas serem ruas e eu ser alma. O que pode ser que nada valha, ante o que é a essência das coisas. Há um destino igual porque é abstrato para os homens e para as coisas. Uma designação igualmente indiferente na álgebra do mistério. Mas há mais alguma coisa. Nessas horas lentas e vazias, sobe-me da alma à mente uma tristeza de todo o ser, a amargura de todo o ser ao mesmo tempo, uma sensação minha e uma coisa externa que não está no meu poder alterar,
Ah, quantas vezes os meus próprios sonhos se me erguem em coisas, não para me substituírem à realidade, mas para que se me confessarem seus pares, em eu os não querer, em me seguirem de fora como elétrico que dá a volta na curva extrema da rua, ou a voz do apregoador noturno, de não sei que coisa, que se destaca a toada árabe como um repulso súbito da monotonia do entardecer. Passam casais futuros, passam os pares das costureiras, passam rapazes com pressa de prazer, fumam no seu passeio de sempre os reformados de tudo. A uma ou outra porta reparam em pouco os vadios parados que são donos das lojas. Lentos, fortes e fracos, os recrutas sonambulizam em molhos, ora muito ruidosos, ora mais que ruidosos. Gente normal surge de vez em quando, os automóveis ali a esta hora não são muito frequentes. Esses são musicais. No meu coração há uma paz de angústia, e o meu sossego é feito de resignação. Passa tudo isso, e nada de tudo isso me diz nada. Tudo é alheio ao meu destino, alheio até ao destino próprio. Inconsciência. Carambas ao despropósito quando o acaso deita pedras, ecos de vozes incógnitas, salada coletiva da vida. 4. E do alto da majestade de todos os sonhos, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. Mas o contraste não me esmaga, liberta-me. E a ironia que há nele é sangue meu. O que dever humilhar-me é a minha bandeira, que desfraldo. E o riso com que deveria rir de mim é um clarim com que saúdo e gero uma alvorada em que me faço. A glória noturna de ser grande não sendo nada, a majestade sombria de esplendor desconhecido, e sinto de repente o sublime do monge no ermo e do eremita no retiro, inteirado da substância do Cristo nas pedras e nas cavernas do afastamento do mundo. E na mesa de meu quarto absurdo, reles, empregado e anônimo, escrevo palavras como a salvação da alma, e douro-me do poente impossível de montes altos, vastos e longínquos, da minha estátua recebida por prazeres, e do anel de renúncia no meu dedo evangélico, jóia parada do meu desdém estático. 5. Tenho diante de mim as 2 páginas grandes do livro pesado. Ergo da sua inclinação na carteira velha, com os olhos cansados, uma alma mais cansada do que os olhos. Para além do nada que isto representa, o armazém até à Rua dos Douradores, em fileiras prateleiras regulares, os empregados regulares, a ordem humana e o sossego do vulgar. Na vidraça há o ruído do diverso, e o ruído diverso é vulgar, como o sossego que está ao pé das prateleiras. Baixo olhos novos sobre as 2 páginas brancas em que os meus números cuidadosos puseram resultados da sociedade. E com um sorriso que guardo para meu, lembro que a vida, que tem estas páginas com nomes de fazendas e dinheiro, com os seus brancos e com os traços à régua e de letra, inclui também os grandes navegadores, os grandes santos, os poetas de todas as eras, todos eles sem escrita. A vasta prole expulsa dos que fazem a valia do mundo. No próprio registro de um tecido que não sei o que seja, se me abrem as portas do Indo e de Samarcanda, e a poesia da Pérsia, que não é de um lugar nem de outro, faz das suas quadras desrimadas no 3º verso um apoio longínquo para o meu desassossego. Mas não me engano, escrevo, somo, e a escrita segue, feita normalmente por um empregado deste escritório. E esse foi o livro do Desassossego, de Bernardo Soares, heterônimo de Fernando Pessoa, semi-heterônimo. Então, é semi-heterônimo porque o próprio Pessoa fala, ele descreve o Bernardo Soares de tal forma que parece que são 2 metades, sabe? Um e outro. Sim, eu tenho uma frase dele, inclusive, aqui. Sobre o semi-heterônimo? Ótimo. Será que é a mesma frase? Traz aí. Então, em uma carta, né, uma correspondência que ele tinha com o Adolfo Cassais Monteiro, é de 1935, essa carta, 13 de janeiro de 1935. Do ano da morte dele. O Pessoa fala, abre aspas, é um semi-heterônimo porque, não sendo
a personalidade, a minha, é não diferente da minha, mas uma simples mutilação dela. Então é uma faceta, né, do Fernando Pessoa, dá pra encarar assim, talvez, né? Bem interessante. Ali um fragmento da personalidade dele, né? Mas assim, fazer esse episódio é um desafio imenso e apesar de parecer que ele ficou fechadinho, né, porque a gente fala ali no 4, né, que ele é um ajudante de guarda-livros em Lisboa. No 5, ele cita Desassossego. Eu já vou abrir melhor, né, esses 5 momentos que eu escolhi para trazer aqui no nosso episódio. O livro do Desassossego, ele é bem extenso, né, e até quero dizer que foi uma indicação da nossa apoiadora portuguesa, né, da Lina Soares, ela que nos indicou há algum tempo atrás o livro do Desassossego. A gente trouxe um pedacinho, o início ali, Nossa, né? é um pedaço muito pequeno, assim, algumas pequeno, das poucas linhas do seu vasto mundo literário. Comparado, né, ao livro, né, que é grande. Exato, você encontra o livro em domínio público. Essa versão que eu tô trabalhando aqui tem 731 páginas. E eu fui até a 20. Então você pode ter uma ideia do que é, né, o vasto. Você pode mesmo realmente ter muitos bons momentos de reflexão com o livro do Desassossego. Só uma dúvida que eu tenho, não é póstumo, né, esse livro? Então, eu vou explicar isso. Ele... Por essência, por conjunto, ele porque ele foi publicado com esse nome inteiro em 1982 apenas. Então temos claramente aí aposto. 42 aninhos só de publicação do livro do Desassossego. Que alguém foi lá nos papel dele, vasculhou tudo e encontrou, né? Já falaremos desses papéis, que foi reunido, inclusive, por esse senhor que você acabou de falar o nome dele ali. O Adolfo Casais Monteiro. Ele reuniu muita coisa da obra do Pessoa, pós-morte do Pessoa, né? Porque eles realmente tinham uma relação bem estreita. Mas a primeira vez que se aparece um texto do livro de Desassossego em imprensa foi em 1913. É o texto chamado Na Floresta do Alheamento. Eu tô com ele aqui, vou ler o primeiro parágrafo. Que nessa versão que eu tenho aqui, ela tá na página 626, lá bem no final, né? Que diz assim, o início: sei que despertei e que ainda durmo. O meu corpo antigo, moído de eu viver, diz-me que é muito cedo ainda. Sinto-me febril de longe, peso-me, não sei porquê. Aí ao longo do texto ele fala: quem é essa mulher que tá ao meu lado diante dessa floresta, né? Alheamento, Floresta do Alheamento. Então essa é a primeira vez que aparece em 1913 um texto identificado como do livro do Desassossego, que já estava em preparação, né? Então a pessoa, ele nasceu em 1888 e morreu em 1935, e ali em 1913 o Desassossego já estava em preparação. Com certeza ele já tinha pensado o Bernardo Soares em sua cabeça. E note, no prefácio, que é muito revelador, que né? É o prefácio do Fernando Pessoa, né? É o prefácio assinado por ele. Ele apresenta o perfil psicológico e emocional do Bernardo Soares. Então vou lembrar aqui algumas coisas. Na época, era um homem de 30 anos. Então a pessoa também, vamos calcular aqui a idade que ele tinha, 1978 para 1913, tinha mais ou menos ali meados dos 30, né? Meados de 20 a 30, né? Próximo ali entre 20 e 30 anos. O Bernardo, então, era também um homem numa idade semelhante a ele, próximo a 30 anos, que estava vestido com um certo desleixo, mas não necessariamente sendo desleixado, né? Que tinha um ar de sofrimento, de todos os sofrimentos tidos na vida e angústias, e que fuma tabaco de onça. Tabaco de onça é o oposto do tabaco de corda, né? Que o corda você compra assim, o pedaço da corda, como se fosse um salame aqui pro sul, e vai desbastando, né? Pra colocar ali na palha. O de onça já é os fiozinhos, né? Todos desbastados, que era antigamente muito usado nos presídios, que era mais fácil passar quase um pó, na verdade, né? Os fiozinhos ali já do tabaco cortado, você só coloca ali e faz o charutinho. Olha, eu pesquisei sobre isso. De ouvido te ensinando sobre tabaco, não fume. E ele fala, inclusive, quando eles trocam ideias, né? Você escreve? Eu escrevo. Eu escrevo também. Daí o Pessoa cita a revista Orfeu, que é tão importante na trajetória dele, apesar de ter tido poucas edições. Cita ali, né? A revista, é legal isso, fazer esse movimento de trazer pra vida real, que era o que estava acontecendo na época, né? Ou mais ou menos naquela época.
E é uma interação muito legal do semi-heterônimo do Pessoa, criado por ele, com ele mesmo, né? Ele se revela ao dizer isso. Ele meio que fazendo uma propaganda pra ele mesmo, porque o Fernando Pessoa fazia parte dos organizadores ali da revista Orfeu, né? Sim. A revista Orfeu que teve só 3 números, né? Então ela era trimestral e no ano ali que ela saiu, que é 1915, teve os 3 números e terminou. Por uma série de coisas, tinha muito confronto político lá e divergência política entre alguns dos organizadores, né? E também pelo fato de um das cabeças ali à frente, que é o Mário de Sá Carneiro, cometeu suicídio, né? Ali por volta da 3ª edição também. E, enfim, teve todo um reboliço, porque eu acho que também isso já é uma conjulação, nem sei se existe essa palavra, mas é algo que eu tô pensando porque era uma revista meio que pra nobreza, eu acho até. Tipo, ela era impressa em páginas, papel bom, assim, enfim, era uma coisa bem acabada, mais sabe? elitizado. Então eu acho que também financeiramente ela não foi muito viável. Eu quero comentar aqui um dos participantes, um dos sobreviventes, né, do grupo da revista Orfeu, falar sobreviventes justamente por causa dessa historinha do Mário de Sá Carneiro, que você comentou aqui, né? É o Luiz de Montalvor, um poeta, ensaísta, crítico, e foi ele que fez um breve discurso em nome dos sobreviventes do grupo no enterro do Fernando Pessoa. Então trazer essa informação, que o enterro foi em 2 de dezembro de 1935, ele havia morrido dia 30 de novembro. Sim. Né? Às 8 da noite, pra quem quer saber. Às 20 horas. Horário médico. Até pra quem não sabe, a revista Orfeu, eu até achei ela, tipo, semelhante com o impacto que o Pasquim teve aqui no Brasil, né? Justamente, tipo, boa Orfeu, referência. sei lá, parece ser o Pasquim de Portugal, né? Não querendo comparar as duas, mas ele teve esse impacto porque colocam essa revista como sendo o início do modernismo, né? Em Portugal. E quando você fala da elitização da revista, isso tá na própria fala do Bernardo Soares com o Fernando Pessoa no prefácio, quando ele fala, o Bernardo fala, eu conheço a Orfeu, e ela era dos poucos. Sabe? Então era tipo, não era uma coisa pra mídia, porque eu acho que era muito vanguardista. Só que ao Bernardo conhecer, ele subiu de nível na... Sim, tipo, você é um dos que gosta, então. Uau. Porque todo mundo na época a revista dos loucos ali, né? Dos artistas pirados. Não sei se é dos loucos, né? Mas é forte esse termo, hein? Não, pelo teor... Dos vanguardistas. Pelo teor de vanguarda mesmo da revista e ter abordar muitas coisas, né, que o homem comum não estava preparado para ler numa revista. Né? Eu quero dizer que, ainda falando desse psicológico do Bernardo Soares, ele cita que ele tinha a voz baixa e trêmula, de quem não se espera nada, né? Também chamou bastante atenção, e ele revela que o Bernardo deixou o livro para o Fernando Pessoa. Só que daí, o que é bem legal, o livro do Desassossego é a obra, assim, que mais se aproxima do gênero romance, né? Assemelha-se a um diário íntimo, porque tem várias entradas não com datas, e aí que entra a questão que você vai encontrar em várias ordens esse livro, porque ele pode ser cada excerto, cada página. Então hoje o que eu trouxe como 1, 2, 3, 4, 5, às vezes você vai encontrar lá como... Inclusive, em outra versão aqui que eu baixei, se não me engano, o 5 tá lá na página 49, então é lá no meio e nem tá numerado. Então, nessa edição que eu trabalhei, tem número, mas de modo geral não tem, é só um espacinho a mais. Que essas páginas soltas, e são muitas mesmo, foram sendo reunidas assim ao bel prazer. Tinha uma pilha de papel e a pessoa teve que fazer funcionar. Ou pela organização lógica de quem estava fazendo a edição. Então, assim, esses que eu apresento como 2, 3, 4, 5, gente, é meramente pedagógico dessa obra que eu peguei aqui, que está em domínio público, você encontra na internet. Mas não necessariamente é essa ordem em todo o livro, né? E essa é considerada a obra mais importante, mais profunda, que reflete a complexidade da mente do Fernando Pessoa, né? Com o seu semi-heterônimo Bernardo Soares. E é muito marcante. E daí, então, na primeira parte do livro do Desassossego, a gente vai ter 3 partes, né? É bom falar isso. Na primeira, a gente vai ter, então, o Diário de Bernardo Soares, que é isso, esses trechos que eu trouxe são todos do Diário de Bernardo Soares,
Porque o Pessoa fala no prefácio, ele confiou esse livro a mim. Então, tudo que o Bernardo escrevia, ele entregou para o Fernando Pessoa, antes de morrer, digamos assim. Então, o Fernando Pessoa organizou o livro, Diário do Bernardo Soares. Em segunda tem os grandes trechos, e daí tem ainda trechos de Vicente Guedes, que é um outro heterônimo do Pessoa, que até não vou trazer muita informação hoje aqui, porque a gente já pegou um excerto do excerto, né? Depois a gente tem ainda algumas notas e cartas nessa edição que eu tenho aqui, além do prefácio. Então é uma edição bem completa, por isso que tem tantas páginas como eu estava citando. Mas o que é mais desafiador... Vamos falar da Arca agora, Lucas? Sim. Da Arca Da Arca de Noé. A Arca do Pessoa. Então, a gente encontra no sítio do Fernando Pessoa, ali que é uma casafernandopessoa.pt, né? A gente tem esse site português que traz todas as informações, ali cita mais de 25 mil páginas. Num outro livro, Mossad Moisés, que é um teórico da literatura portuguesa, que inclusive o livro se chama Literatura Portuguesa, ele fala que esse famoso baú inesgotável, né, que está no acervo da biblioteca... guarda-roupa, na verdade. Da Biblioteca Nacional de Lisboa, tem... olha só quantos rolos de filme. 134 rolos de microfilme, num total de mais de 27 mil páginas. Então deve ter livro pra sair ali ainda. Tem, na verdade sai a todo momento sai alguma coisa nova sobre o Fernando Pessoa. Ele ainda tá sendo inventariado pelos estudiosos, né? Porque a gente percebe que ele escreveu a vida inteira e toda a vida, né? Eu achei até interessante, eu vi alguns teóricos comparando ele ao Jorge Luis Borges, por ter esse infinito na obra. Tipo, ser inacabada, legal. Assim, e inesgotável, parece, né? Então, achei bem interessante ter essa comparação. Então, em 2006, saiu uma publicação, o volume 7º, 2 tomos, de uma edição, de uma crítica da obra pessoana. E ali, que saiu na imprensa nacional, Casa da Moeda, né, que foi feito, eles que investiram para fazer o livro, tem mais de 1000 páginas de escritos sobre gênio e loucura. Então, a gente também pode perceber que ele trabalha com algumas temáticas que se repetem ao longo do livro. Eu li vários trechos, também não li o livro inteiro ainda, mas li muito do livro para entender. E é um livro que quem gosta de escrever fica bem pirado, porque tem vários momentos que ele fala do ato da escrita. Né? Então é inspirador. Hoje, né, ele fala sobre esse cara que só sabia escrever, né? E, enfim. Que ele fez os quartos confortáveis para ele conseguir fazer da escrita então, a sua vida. Daí você vê por que ele fala que é um semi-heterônimo, né? Porque é como se fosse autobiográfico, né? Um pouco. Eu acho que tem essa pegada também, porque ele se revela muito, né? Pegando esses 5 momentos que a gente trouxe aqui, no primeiro... A grande mensagem ali, depois do prefácio, que eu acho que é a parte mais reveladora, assim. Quando a gente entra no Diário do Bernardo Soares mesmo, que daí é o texto do Bernardo Soares pelo Pessoa, o primeiro texto que eu selecionei e fiz o audiodrama, ele fala da crença a Deus e que a vida é uma estalagem. Só aí você já reflete muito, né, sobre muitas coisas. No segundo, ele faz um parâmetro entre sonhar e entre agir. No terceiro, ele fala da cidade e cita o Cesário Verde. Daí queria lembrar o pessoal que a gente tem, né? Sim, alguns versos do Cesário Verde aqui. Tem aqui que eu com certeza não lembro o nome. Eu acho que foi em 2021 e é Poemas de Cesário Verde o nome do episódio. Porque eu fiz uma seleção de alguns na ocasião. A gente meio que fez todos os heterônimos famosos aqui, os conhecidos, né? Pelo menos os mais conhecidos, estão todos aqui no Leitura de Ouvido. Então... o Cesário Verde. O Cesário Verde é outro poeta. O Cesário Verde, inclusive, é legal trazer, né? O Cesário Verde é alguém que o Fernando Pessoa se inspirava, era influenciado, né? Era um ídolo dele. Mas tem todos os heterônimos que tem... E todos eu vejo que tem uma certa semelhança, que é essa contemplação, assim. Tudo é bem contemplativo e meio que descreve a experiência humana de dentro pra fora, assim, eu vejo, em todos. Legal. Ele consegue descrever bem o que as pessoas têm na cabeça, né? O que tá em pensamento, assim, pôr nas páginas. Então é bem legal. Então a gente tem realmente episódios do Ricardo Reis, Odes e Poemas, do Álvaro de Campos, tem alguns esparsos, né? A Passagem das Horas,
Meu Deus. Afinal, aí tem, claro, Tabacaria, né? Do Alberto Caeiro a gente fez Guardador de Rebanhos, tá bem extenso o episódio, então você tem que ouvir, se não ouviu ainda, ou volte a ouvir, porque é sempre muito bom. Então, além dele falar do Cesário Verde, nessa parte 3 aqui do episódio, ele fala do dia e da noite. Do dia onde ele é um ser nulo e da noite onde ele é ele mesmo. Então, durante o dia, o Bernardo Soares é guardador de livros em Lisboa. Então, ele é nulo, porque ele só trabalha. À noite, ele é ele mesmo porque ele está escrevendo, né? E, ao mesmo tempo, fala que as ruas só são ruas, dia ou noite. E ele, à noite, é a alma, né? Então, aí a gente vê o quanto a escritura é importante para essa persona, né? Que é o Bernardo Soares. No 4, ele fala justamente dessa vida de ser ajudante de guarda-livros em Lisboa, e mais pra frente no livro é muito legal porque tem momentos que ele cita, hoje eu tinha coisas pra resolver no centro e eu saí mais cedo, eu saí às 4 horas do escritório. Só que às 5h30, às 5 e pouco eu tava pronto e voltei. E era outra cidade quando eu saí às 4, ele achou que ele não ia mais voltar naquele dia pro escritório. Era outra cidade porque eu nunca tô na rua naquela hora. Né? Então essa percepção da vida mesmo, das coisas que nos cerca, o Bernardo Soares faz isso a todo o tempo. Aquela coisa que é meio clichê, né? Mas é a vida no microscópio, assim, né? Parece que ele coloca. Bem bom. E quando ele retorna pro escritório, os colegas, você voltou? Sim, voltei. Daí ele senta e já não é mais o mesmo escritório. Mas não é isso. É ele que não é mais a mesma pessoa. Né? Então é muito profundo. E no 5º ele fala de... É verdade, porque as pessoas ali tá mais um dia, né? Não saíram dali, elas tá igual, verdade. Ele que não é mais o mesmo. É a mesma história de nunca é sempre o mesmo rio, né? Que a água tá sempre correndo. Então se você se desloca, faz esse movimento de contemplação ou reflexão, mesmo que seja pra dentro de você, né? E daí tem uma coisa muito linda, eu quero citar o Walter Ugumã, de Deus na Escuridão, o último livro, que inclusive foi um presente da própria Lina, né? Aqui, nossa apoiadora, que me enviou direto de Portugal, autografado pelo autor. Ele fala desse enxergar para dentro e do enxergar para fora, né? Então, o bebezinho, quando ele abre o olho, ele passa também a enxergar para fora, mas antes ele só enxergava para dentro. E muitos seres humanos, quando começam a enxergar para fora, nunca mais enxergam para dentro. Então, é uma coisa importante pra gente pensar e trazer pra nossa vida. Muito bom. E ele reflete isso no 5, quando ele fala das 2 páginas brancas desse livro grosso que ele tem na frente. Então, ele é guardador de livros, né? A gente sabe, né? Ele tá ali fazendo o trabalho dele, tem um monte de números, e daí ele fala desse desassossego, né? De estar diante desse trabalho meio de maquinaria mesmo ali, né? Seria organizador de HD. Eu quero deixar a dica para quem quiser conhecer bastante, né, sobre a vida, toda a cronologia do Fernando Pessoa, desde o nascimento e casamento dos seus pais, dizer que o pai dele era o Joaquim de Seabra Pessoa, e tem uma informação curiosa, que o pai dele morreu quando ele tinha 5 anos, né, então eles conviveram um pouco, mas o pai dele foi crítico musical, teve uma extensa colaboração como crítico musical, durante vários anos, de 1876 a 1892. Então, quando a pessoa tinha ali seus 4 aninhos, o pai dele ainda era colaborador, né, como crítico musical. Daí a gente vê, né, a raiz, né, justamente ele, apesar de não ter convivido, traz em seus genes toda essa questão, né, de gostar de arte, de cultura, então da sua formação, que o pai dele tinha trabalho duplo, de dia ele é empregado do Ministério da Justiça e à noite ele era redator e à noite ele trabalhava no Diário de Notícias, né? Então, e ainda tinha esse trabalho, né, como crítico musical. Corre 2 empregos, né? E o nome da mãe dele? Maria Madalena Pinheiro Nogueira, né? Que depois a mãe dele casa-se novamente, né, como viúva, e daí que vem toda essa oportunidade de vida do Pessoa, de morar um tempo na África, de aprender inglês. A gente falou da biografia dele bastante em outros episódios já também, né, Lucas? Sim, então a gente não vai hoje falar sobre a biografia dele, mas volta aí nos outros episódios do Fernando Pessoa que a gente já descorreu sobre a vida dele várias vezes e com mais detalhes, né? E hoje a gente estamos falando mais sobre o livro do desassossego mesmo. E também dizer que ele dá tanto trabalho essa arca dele, porque ele escrevia em qualquer papel, né? Em qualquer coisa que ele encontrasse pela frente, ele estava escrevendo.
guardanapo, pedacinhos de coisas. E tem um café, até a Lina tava me falando, a gente conversou sobre o livro do Desassossego, ela falou o nome do café, agora o telefone tá lá longe. Eu queria falar o nome. Pausa, produção. Pega ali pra eu trazer. Ele se sentava muito pra escrever, né? E onde ele colocava em qualquer papel mesmo, né? O que ele encontrasse tinha esses diversos escritos. Portanto, dá um trabalho imenso de vandalizou inventariação. Até as mesas escrevendo, talhando na madeira. A inventariação, né, de todos esses escritos. Por isso que até hoje os estudiosos estão procurando, né, formas de alinhavar tudo isso e colocar a público, né? É o Café muito. Martinho da Arcada. É um lugar onde ele se sentava bastante para um café-restaurante. E até começa o livro do Desassossego, o prefácio disso, né? Ele apresenta uma espécie desse café. Um restaurante, né? Numa sobreloja. Assim. Uhum. Então, bem interessante, assim, muito parte da vida dele mesmo. E é muito tocante, né? Muito tocante mesmo. E fica aí só uma provocaçãozinha para que você siga lendo o livro do Desassossego, aproveitar que é feriadão, né? Tá em domínio público ainda. Pega ali. Só lê ali 700 páginas. Passe bons momentos nesse fim de semana. Uma sentada você lê. E se você quer sendo um dos nossos apoiadores aqui do Leitura de Ouvido, assim como a Lina, né? E ter... Lina, né? Assim como a Lina. E ter esse contato mais estreito com a gente do Leitura de Ouvido, além de apoiar a literatura e o trabalho que a gente faz. Essa é a única forma de financiamento do podcast hoje, então ela é bem importante pra gente continuar fazendo. E, além de você nos apoiar, você também vai ganhar 2 recompensas. Uma delas é entrar aqui nos nossos créditos finais e a outra é receber os estudos aprofundados de todas as obras, toda semana. A gente manda por e-mail com a arte de capa, uma mensagem personalizada assim para todos os nossos apoiadores. Então você entra nesse nosso clube de leitura aí. E os nossos apoiadores são eles: Adalberto Machado Santos, Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ana Cláudia Chaburi Lopes, Ana Novaes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo DAM, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kelly Torquato, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rickbard, Mauro Catarino Vieira da Luz, Matheus Simão Brum, Mônica Tocarnia, Nariel Arruda Borba, Patrícia Albuquerque, Paulo José Pereira de Rezende, Paulo Moura, Harmana Frais Yachitsky, Sérgio da Silva Moreira, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Valéria Batista Pereira, Wagner Lúcia Alves e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Pra falar que o Sérgio é um novo, é que não foi semana passada? Não, foi outra. Então, Sérgio, aí... Obrigado aí, novo apoiador do Leitura de Ouvido. Por isso que eu me engasguei na hora do nome dele, porque eu falei, esse nome não me lembrava. Então, Sérgio da Silva Moreira, obrigado aí pelo seu apoio. Seja você também um dos nossos apoiadores, assim como o Sérgio. E eu me liguei que eu não falei como que pode nos apoiar, né? Então, para você nos apoiar, pelo apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com, dessas 2 formas aí. Quero só falar uma síntese. Depois de ler várias linhas do Desassossego, eu fiz uma síntese em 2 linhas. Nossa, quantas linhas. Então aí, vai o resumão de 700 páginas em 2 linhas. Pra você não precisa ler o livro depois. É a minha percepção daianística. Tá bom, vai lá, que hoje tem que ser assim, tudo imediato. É um livro que toca na banalidade da existência, a descreve, a sacode, é profundo e nos diz, é preciso mais. Isso é o Desassossego. Muito bom. Então aí, se você ouviu o episódio de hoje e agora você ouviu essa frase, não precisa mais ler o livro. Não, né? Por favor. É isso aí, muito bom. Então a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.